Então, para a gente lançar a estrutura, eu vou começar pela planta do pavimento térreo, né? Já mudei a escala aqui para 1:50. E aí aqui que tem aquela história do que eu comentei com vocês, né? A lógica de nomear os cortes. Eu tenho alguns cortes que eu fui fazendo aqui para poder modelar as coisas, né? Para fazer escada, para fazer a parede cortina, enfim. Esses que estão sem um nome correto, sei que são cortes temporários, eu já vou apagar. Eu ainda não tenho todos aqui. Tem alguns que eu fiz aqui que eu vou deixar esses, depois eu posso esconder eles aqui. Ó. Esse corte, esses XYZ foram os cortes que eu fiz da escada, eu vou deixar eles aqui. Mas eu vou ocultar na vista, eu posso fazer isso aqui, ó, ocultar um elemento. Se eu ocultar a categoria, eu vou esconder todos os símbolos de corte. Eu posso ocultar um elemento. Então, eu cliquei no botão direito sobre a linha de corte, aí ela não vai aparecer mais nesta vista, nessa planta aqui. Aí a gente pode fazer os outros cortes, né? Vou fazer aqui um corte, o D e o E que aparecem aqui, então vou aproveitar para passar eles na escada. Então esse aqui é o E. O E é o que olha para a direita, o E é o que olha para a direita. Acho que a minha planta aqui está no outro sentido, de vocês está... Não, está assim, né? Não, desculpa, o E olha para a esquerda aqui. Então esse é o D, a planta está espelhada em relação à nossa aqui. Então vou fazer o corte D, e aí façam o corte E também, eu saí da planta. Corte E eu posso fazer ele com um mirror aqui, eu posso fazer um espelho, vou copiar, ele vai fazer um corte. Enter. Vai dar certo? Não, acho que eu tenho que fazer um outro corte mesmo. Não, tem como. Eu posso fazer assim. Ó. Vou copiar esse corte. E vou inverter ele. Não sei se dá para mover ele para o mesmo lugar. Vai ficar bem próximo. Enfim, dá para fazer melhor do que isso. Dá para desenhar o eixo. É, dá para marcar. É porque não dá para pegar o snap na linha do corte. Enfim. Desenhar eixo e faz. Vamos ver. Eu fiz isso, agora eu esqueci como é que eu fiz. Esse aqui de desenhar o eixo. Mas eu não pego a linha do corte, tá vendo? Lá na ponta. Aí não tem um... Aqui pegou um snap. Ó. Tem que achar um snapzinho aí pra... Aí agora eu fiz um corte para um lado e para o outro. Aí eu posso desligar aqui, ó, se eu clicar nesse símbolozinho, esse círculozinho, vou clicar 2 vezes, ó, ele sumiu a cabeça. Eu tenho 2 cortes aqui. Vou pegar agora o D, vou selecionar o D e vou desligar ele do lado de cá. Esse aqui, esse D1, na verdade, é o E. Vou nomear ele aqui para ser o E. Enfim, fazer os cortes, né? A gente agora aqui já tem todos. E aí agora eu vou fazer os eixos. Então aqui para os eixos, eu vou começar fazendo aqueles dos pilares primeiro, então eu vou para o pavimento de baixo. Também vou botar aqui não para 50. E aqui a gente tem, ó, no menu arquitetura, lá no final em dados, né, tem um grupo de ferramentas aí, dados, tem uma ferramenta para criar eixos. Então vou criar esses eixos. Posso usar até essa ferramenta aqui, ó, os pilares. Espero que os pilares de vocês estejam alinhados. Então eu posso pegar essa ferramenta aqui, ó, de selecionar linhas e clicar sobre a linha. Ele vai fazer pequenininho assim, né? Vai pegar só aquele pedacinho da linha, eu vou ter que esticar a linha. Ou então, não sei se foi a melhor maneira não. Melhor fazer assim, ó.
pega e vou colocar a cabeça lá para cima. Então eu vou pegar aqui, ó, o pilar ele identifica os eixos centrais dos pilares. Então eu vou pegar pelo snap e faço uma linha de eixo. Depois a gente pode renomear ele aqui, ó. No outro arquivo, deixa eu botar já o nome que está no outro. Esse aqui vai ser o D, aqui vai ser o E. Só porque eu estou fazendo primeiro essa parte, mas eu peguei na sequência aqui, ó. Então esse aqui vai ser o D, eu clico na cabeça e mudo o nome. E aí eu vou copiar, né? Estou copiando, pego a referência de um pilar e levo até a referência do outro. Aqui ele já nomeou. E aí vou fazer a mesma coisa, vou fazer um outro eixo, pegando ali a referência do pilar. Esse aqui vai ser o 1, né? Num sentido eu dou letras, no outro sentido a gente dá números. E aí vamos também copiar. Aí, ó, copiei um. Dá para marcar essa opção aqui, ó, copiar múltiplo. E aí ele já vai deixando eu dar um clique na sequência do outro e já vai colocando novos eixos. Aqui também está um pouquinho diferente, ó. Eu chamei aqui de 1, 2, 3 e esse aqui eu estou chamando de 5, porque vai ter um outro intermediário aqui na parede lá em cima. Então esse aqui eu vou chamar de 5. Então aqui eu fiz os eixos pelos pilares, né, do bloco principal. Então aqui eu tenho a referência clara que são os pilares, né? Eu tenho que ter vigas ao longo desses eixos conectando esses pilares aqui. Voltando ao pavimento térreo, eu vou fazer os eixos pelo alinhamento das paredes. Então eu vou pegar aqui, ó, eu posso pegar pelo eixo da parede, eu posso pegar pelo... Eu tinha colocado um pilar aqui. Nós vamos fazer isso por enquanto, assim, né? Só para a gente ter uma referência de onde tem vigas. Depois a gente vai ter que voltar alinhando no desenho, porque isso pode dar outros probleminhas. Então esse aqui, ó, eu chamei ele de 2 linhas, que ele está praticamente alinhado com esse outro, mas dá uma diferença. Então eu chamei ele de 2 linhas. 2 e uma aspazinha aqui, ó, para diferenciar. E vamos fazer outros eixos. Aí eu estou começando, né, do eixo da parede ou do eixo do pilar aqui para poder lançar a estrutura. Ele já identifica um alinhamento aqui, ó, uma linhazinha tracejada azul, clarinho. E aqui também, né, vou pegar a referência do pilar aí. Não estou assim muito preciso aqui não, dá para fazer isso mais criteriosamente, né, depois. Mas eu quero aqui ter as referências de onde eu vou ter que pôr viga. Vou fazer agora no outro sentido, ó. Vou pegar essa parede principal da garagem. Essa parede, aí aqui acho que dá mais certo, ó, colocar o eixo. Usando essa ferramenta aqui, ó, selecionar linhas. Aí eu vou pegar aqui o eixo da parede. Ele vai pôr um eixo, né, uma linha de eixo exatamente no centro da parede. Aí. E aí eu posso alinhar com o outro, né, para ficar bonitinho aqui os símbolos. E aí vou copiar esse último e fechou. Opa! Saiu de... Vou copiar o outro aqui, pegando a outra referência da outra parede, ó. Apertei o Shift para ele andar horizontalmente só. E aí eu achar a referência da parede aqui. Então esses aqui, na verdade, vão ser o A, B e C. A, só clicar 2 vezes na cabeça do eixo aí. E C.
Então, beleza. Criamos os eixos. Então, agora, gente, eu vou criar as vistas, né, de forro, que eu comentei antes, né? Então, a gente vai fazer vistas de planta de forro refletido para a gente poder ver essa estrutura por baixo. Então, eu vou criar uma para o pavimento térreo e outra para o pavimento inferior. A do pavimento inferior eu vou ver o piso do térreo, a do térreo eu vou ver a estrutura da cobertura. Estou olhando para cima aqui agora. Então, quando eu crio essas duas plantas, elas vêm para um outro grupo aqui, ó. Abre uma nova raiz aqui no navegador do projeto, vai aparecer duas novas plantas, que elas, na verdade, estão olhando para cima. Aí tem também um monte de coisas que a gente quer dar uma escondida. Eu vou mudar a escala, passar para 1:50. E aqui, ó, não quero o corte Z aparecendo, não quero o corte Y. Não quero esse corte X. Eu posso, se eu não quiser apagar, eu posso vir aqui e, né, com o botão direito, ou aqui, ó, com esse botãozinho, ocultar na vista. Ocultar elementos ou ocultar categoria. Eu vou ocultar elementos. Aqui até que ficou bom de enxergar. Vamos ver se... Aí a gente vai alternando entre uma vista e outra. Não sei se vai ser essa a melhor. Mas vamos colocar a viga. Então lá no Moodle... Deixa eu achar rapidamente aqui só para mostrar o caminho para vocês. Lá na biblioteca que eu disponibilizei, né? Vocês vão ter... Está lá no final. Biblioteca de Revit. Vai abrir uma pasta aí do OneDrive. E aí vocês têm... Né, se vocês já não baixaram, tem aqui, ó, nós vamos baixar em estrutura, vigas, essa viga retangular. É essa que a gente vai usar. Então podem baixar ela e deixar aí à disposição. Eu vou puxar de outro lugar que eu já tenho ela salva aqui no computador. Então, peraí, que não é esse não, é esse. Então aqui, ó, em arquitetura, eu tenho... Está em arquitetura? Não, está em estrutura, né? Vai estar agora no menu estrutura. Tem aqui vigas. E aí ele vai pedir para a gente carregar uma família. Né? A tradução é brilhante, né? Structural Framing. Eles traduziram como quadro estrutural. Não acho que é bem bom para português, não, mas tudo bem. Quadro estrutural a gente vai entender como viga, né? No Revit vai aparecer essa categoria aí, quando a gente vê escrito quadro estrutural, leia-se vigas. São as categorias das vigas. E aí vou procurar aqui, onde que está minha biblioteca. Biblioteca de Revit, está lá em estrutura, vigas, viga retangular. Vou carregar ela para o projeto, como a gente já fez com outras famílias. Acho que eu carreguei para o... Ah, está aqui. Ele mudou a janela para o outro arquivo. Então está aqui, ó, ele me pede, eu estou na planta, eu já estou fazendo a viga, ele já baixou uma viga, deixa eu voltar nisso aqui, só para vocês entenderem. Né? Então eu carreguei, escolhi uma viga que ele já carregou. Quando eu clico aqui, a primeira coisa ele vai me pedir um plano onde eu vou colocar essas vigas. Então eu vou selecionar aqui o primeiro pavimento. Né? Vou fazer primeiro as vigas daquele volume principal
do projeto, então eu estou selecionando o plano de inserção da viga. É um plano horizontal onde vai ser a referência de nível, estou selecionando o próprio nível. E aí, ok. Aí aqui ele vai me mostrar, né, semelhante, né, ao que acontece com as paredes, ele vai ter alguns tipos, nesse caso só tem um. A gente vai ter que criar aqui os tipos de vigas, né, a gente pode vir aqui, duplicar e editar aqui o tamanho, né, a largura e a altura dessas vigas que a gente vai precisar. Olhando no projeto, né, se a gente tirar alguma medida aqui, ó, eu vou simplificar aqui, vou falar que elas são todas seriam de 50 por 50. Se a gente medir isso aqui, ó, essas daqui vão dar 35 por 50, na verdade, e vai ter outras de borda. Tinha umas mais espessas. É no outro corte. Aqui, ó. Essas daqui são mais largas do que essas, percebem? Podemos fazer diferente ou não. Mas é bom observar. Eu vou criar as duas, né? Poderíamos criar essas pequenininhas aqui também, ó. Não sei se a gente vai ter esse tempo todo. Então eu vou duplicar, só que em vez de fazer ela com 50, eu vou fazer elas um pouco menores, porque eu quero que elas fiquem dentro da estrutura das paredes e das lajes. Senão isso depois vai aparecer na hora que a gente for tirar uma fachada do projeto, vai aparecer e vai ficar muito feio. Então eu vou fazer aqui, ó, vou botar o meu número, escolho um de vocês, vou fazer ela de 45 por 45. Então a viga é de 45 por 45, eu vou botar aqui as medidas 45 por 45. Ok. Vou duplicar e vou fazer uma outra aqui de 35 por 45, que são aquelas mais internas. Só para a gente ter duas aí, né? Dois tipos. Então nós estamos alterando os parâmetros, né, da viga. E aí vamos fazer de tamanhos diferentes. Então agora eu vou colocar a viga, ó. Vou pôr, né, aqui eu vou escolher o tipo, então vou fazer essa de 35. A primeira de fora é a de 45. Então aqui, ó, eu vou fazer alinhada pelo eixo. Vou pegar fora aqui, depois a gente vai dando uns arremates, porque a gente não enxerga a viga. Ela sumiu. Não vou ver, eu vou ter que ver isso. Acaba que é mais fácil fazer no primeiro pavimento. Ó, aqui eu enxergo. Então essa viga está aqui, ó, ela está na posição errada ainda. Né? Aí o que eu posso fazer? Vai ser mais fácil enxergar na planta de piso mesmo, viu, gente? Depois a gente usa outro. Eu posso vir aqui com ferramentas de modificação para poder ajustar a posição dela. Então eu vou usar aqui, ó, um estender. Eu vou escolher um limite aqui, ó. Eu não vou pegar a borda externa, eu vou pegar um pouco para dentro. Aí vocês podem ver uma referência aí qualquer, não importa muito. O importante é que não esteja alinhado com a face externa do modelo, senão vai aparecer e vai ficar esquisito, né? A viga ela vai ter um recobrimento de alvenaria, de alvenaria não, de reboco, enfim. Então eu peguei aqui pelo estender, escolhi um limite e vou com essa viga até ali. Aqui é a mesma coisa, aqui ela ficou curta, então vou clicar fora, vou escolher um limite, pode ser aqui o eixo da parede. Vou colocar ela aqui. Então fiz uma primeira, ela está alinhada no piso. Então ela está com esse deslocamento zero. Vamos deixar elas assim por enquanto, porque aí a gente vê elas sobrepostas ao piso. Depois a gente seleciona todas e desce 5 centímetros. E aqui eu posso copiar, né? Vou copiar uma que eu já fiz, eu vou copiar usando os eixos como referência. E vou botar uma em cada eixo. Essas aqui do meio são a outra menorzinha.
Essa aqui é aquela de 35, eu vou mudar o tipo dela, ela diminui, né? Basta selecionar a viga e diminuir. Então ela está passando por baixo aí, ó. Eu não vou querer que fique assim no desenho, essa linha da viga aparecendo, depois a gente vai descer ela. E aqui vou fazer a mesma coisa, né? Vou fazer outra viga no outro sentido. No outro sentido é só de 35 mesmo. Então eu venho aqui fora, ó, só para poder pegar a referência do eixo. Eu consigo pegar com o snap o eixo. Então ela fica errada no início, depois a gente vai lá e ajusta a posição. Se quiser acertar aqui, ó, de uma vez, pode também. Né? Já pega um ponto interno, só para ficar mais claro aonde eu estou posicionando a viga aí para vocês. E aí a gente vai estender ela até a outra. Agora eu posso usar a própria linha da viga aqui que apareceu como referência e vou estender umas até as outras. Aqui também. Vou estender. Eu fui no atalho aqui, eu já uso o atalho de modificação, né? Aí aqui, depois que a gente faz isso aqui, a gente vai dar uma olhada nos cortes para ver como é que tá esses alinhamentos dessas vigas, né? Não sei se está legal isso não. Eu vou pegar aqui no corte C. Vou botar ele não para 50 aqui também. Aí vocês vão ter que ver nos cortes, nos dois sentidos, para enxergar as vigas que vocês fizeram, ó. Elas estão aqui, fica essa sobreposição de elementos, tá vendo? Tem uma laje aqui que nesse nível de detalhe ela está parecendo maciça. Se eu puser num nível médio aqui, ó, de detalhe, eu vou enxergar melhor a estrutura do piso, então vai ficar mais claro de entender. Né? Que eu não quero que ela fique alinhada aqui pelo piso, eu vou querer trazer ela para baixo depois. Mas eu também não quero que ela fique nem tanto para dentro, né? Eu quero alinhar, ó. Isso aqui a gente fez uma parede, né? É uma parede que está abaixo do piso. Vocês já devem ter essa parede modelada aí. E ela tem aquela espessura de acabamento. Eu vou alinhar pela estrutura, né? Vou usar o Align aqui, ó, e vou alinhar pela o Align e o Tab para selecionar a face de acabamento. O ideal é fazer isso, né? A viga vai ficar alinhada e eu vou ter ainda uma camada de acabamento para isso não aparecer do lado de fora. Essa aqui está ok, não vou precisar, que ela está interna no eixo. E essa aqui eu também vou alinhar. Pego a referência. Então, a gente põe primeiro, né? Mais ou menos onde ela vai ser e depois dá uma refinada na posição para entender. Aí podemos fazer uma vista estrutural também para enxergar isso, entender o que a gente está fazendo. Posso pegar e duplicar essa vista aqui. Com o botão direito eu dupliquei. Vou renomear, vou criar a parte para ser uma vista 3D só da estrutura. Então como é que eu faço? Vou pegar tudo aqui, ó, fazer um janelão de seleção, selecionar tudo que eu tenho no projeto aí, na vista que aparece no 3D, e vou filtrar somente, vou desmarcar tudo e vou filtrar aqui pilares e o quadro estrutural, que são as vigas. Só para a gente ter uma... Poderia ligar paredes também, para ter uma referência desse alinhamento, mas eu vou ligar só esses dois, e aí com o óculosinho aqui embaixo, ó, isolar categorias.
para poder ver somente as vigas e os pilares que a gente criou. A gente alinhou nesse sentido, nesse outro sentido as vigas estão internas, eu não vou precisar fazer aquele alinhamento. Para essas aqui, eu não preciso fazer aquele alinhamento com as paredes. Eu fiz para essas duas, na hora que a gente pegou o corte C aqui. Opa, peguei o corte errado. Então, ó, esta viga, ela está selecionada aqui. Ó, foi essa e esta. Aí a mesma coisa para fazer lá no outro bloco, né? Vou voltar lá na planta do primeiro pavimento e vou criar outras vigas. Eu acho que aqui elas podem ser mais finas. Se a gente for ver no projeto, aqui, ó, dá para ter uma ideia que são vigas mais estreitas um pouquinho, né? Deve ter, vamos pôr que elas têm 20 centímetros. Vou chutar aqui. Pode medir aqui lateralmente, mas vamos fazer elas com 20. Essa aqui ainda é gordona, ó, a da passarela, né, da rampa ali de acesso, ela é mais gordona. Então vou fazer uma nova viga aqui. Vou duplicar. Vou fazer uma de 20 por 45. Vou manter a mesma altura. Padronizar as alturas das vigas. Então 20 por 45. Muda aqui o parâmetro para ela ficar de 20 por 45. Ok. E aí vou fazer. Aqui, ó. Eu vou fazer, né, nesse alinhamento. Nesse alinhamento é aquela viga gordona. E estou interrompendo elas nessa parede aqui, porque essa parede é a divisão dos níveis. Aqui está baixo, aqui está mais alto. Então aqui eu vou parar essa viga ali. Aqui vai ter uma pequenininha. Aqui eu não marquei eixo, mas a gente viu que vai ter umas vigas aqui embaixo, ó. Então é basicamente vendo onde pode ter uma viga e vai marcando elas aí, ó. Elas vão aparecendo no desenho. Depois a gente vai ajustar. Deixa elas aparecendo por enquanto. Depois a gente volta nos cortes e vai ajustando a posição delas. E depois a gente vai ajustar também. Então estou fazendo uma malha de vigas aqui que a gente vai ter que depois ir ajustando. Então, ó, se eu pegar agora um corte A, não sei se eu fiz todas, né? Depois a gente tem que ir conferindo, por isso que é bom ir vendo esse 3D da estrutura, que a gente vai vendo quais que a gente fez, ver se precisa alguma conexão aqui ainda. Vocês conferirem, né? Tem gente que não está visualizando a viga aqui, ó. Uma coisa que vocês podem conferir, não sei se é esse o problema. Eu vou lá, né? Pode ir numa outra vista que eu consiga enxergar, ou nessa isométrica estrutural, ou em algum corte transversal, né? Se eu estou aqui, eu quero enxergar uma viga que está aqui, eu vou pegar um corte que está transversal. Então esse corte D me mostraria essas vigas aqui, ó. Olha elas aqui. E aí vocês podem checar o plano de trabalho onde ela está. Né? Eu estou com as duas vigas selecionadas. Eu posso checar aqui, ó, editar o plano de trabalho. Pode ser isso que esteja diferente, que vocês não estão enxergando. Então ela está aqui, ó, no primeiro pavimento. Né? Se não for no primeiro pavimento, talvez ela esteja numa outra posição que não é visível. É isso? Não sei se é isso. Então aqui, ó, eu posicionei ela toscamente, aqui eu vou alinhar lateralmente
fazendo aquele mesmo processo, né, eu uso o align, o comando que eu estou usando, esse aqui é super útil, para a gente mexer com esses elementos estruturais aí. Tá vendo que aqui tem parece que tem uma parede, não, o que é isso? Não, isso é outra coisa. Então eu vou alinhar lateralmente aqui, né, para ela ficar na posição certinha. E aí vocês têm que ir vendo corte por corte, né? Vamos pegar aqui esse longitudinal AA aqui agora. Que aqui a gente vai ver uma situação. Isso aqui tem que ser evitado. Tá vendo? A viga está para fora do alinhamento da parede. A viga está aqui. A parede está aqui. Isso aqui é o buraco da escada, é o vazio. Então eu quero alinhar isso para dentro. Posso mudar aqui o nível de detalhe para poder alinhar de acordo com a estrutura da parede aqui, Pegar a parede do muro de arrimo, a gente tinha feito ela um pouco mais grossa. Então eu quero a viga lá dentro, escondidinha, dentro dos outros elementos. Aqui também, essa aqui seria menos problema, porque aqui é debaixo da terra, então não tem problema, eu poderia deixar ela no eixo. Agora aqui, nesse corte, eu posso selecionar esta viga e copiar ela para o outro nível. Aí eu tenho que desmarcar esse restringir, para ele poder deixar eu movimentar ela verticalmente. Esse restringir, ele está restringindo aquele plano de trabalho que estava selecionado. Então desmarquei para poder levar isso para um outro nível. Eu vou fazer essa viga aqui da garagem. Tem duas linhas, uma lá embaixo, que vai ser um baldrame, e essa de cima, posso fazer ela no corte também. Posso pegar essa viga agora e copiar ela também lateralmente. Tem várias formas aí, né, de posicionar as coisas. O BIM te dá essa possibilidade de enxergar o projeto de qualquer ponto, de qualquer situação, qualquer tipo de desenho. Isso é uma grande vantagem, mas também deixa, né, tem que entender qual desenho que eu preciso, né, para enxergar o que eu quero fazer. Então dá um controle muito grande para a gente, né, do projeto. A gente consegue enxergar cada detalhe. Provavelmente eu estou indo muito além aqui do que vocês talvez estejam habituados a lidar com as questões, porque o programa, né, o sistema BIM permite isso também, a gente consegue entender melhor o sistema construtivo, né? A gente não está modelando as informações da construção, então ele tem que te mostrar tudo, né? Mostra tudo, tintim por tintim. Não vou fazer tudo aqui agora com vocês, não. Vou pegar aqui a planta de estrutura, mas a gente já tem uma ideia. Ainda falta aqui, eu vou ter que fechar aqui, vou ter que fechar aqui. Eu poderia estender, aí posso fazer isso no 3D também, usando aqui o estender. Vou selecionar um plano vertical, apertando o Tab, e aí posso estender as vigas até aquele alinhamento. Vou ter que ter uma viga aqui, vou ter que ter uma viga aqui. Então essas planas, né, essas vigas são todas planas. A única diferença aqui, é que essas aqui a gente teve que mudar de nível. Elas estão agora no nível da garagem. Na hora que eu copiei ela verticalmente lá no corte, eu mudei ela de nível de referência. Na hora que eu estava nesse corte A. Eu peguei essa daqui e copiei para cima, ela mudou o plano de referência aqui, o nível de referência. Plano de trabalho é o nível da garagem, né? O nível de referência, enfim. Tem um comando, né? A gente está aqui com uma viga sobreposta a uma parede e sobreposta a uma laje, ou a duas lajes, né? Uma laje de piso aqui. Então tem um comando que está em modificar, que é esse unir.
Então ele vai fazer a união dessas geometrias que estão sobrepostas aí, ele vai deixar uma só. E aí tem uma ordem de prioridades, de hierarquia. Então a viga, se eu unir a viga com a parede, ele vai cortar a parede. Então fica assim, ó, já fica mais bonitinho o desenho. Eu posso dar uma união aqui, né, um join da viga com a laje. Aí começa a dar umas falhadas assim, ó. Não era para ter essa linha aqui. Então eu acho isso meio falho no Revit, né? Então eu acabo não preocupando muito em sair dando join. Primeiro que eu tenho que sair catando viga por viga e dando join em todos os elementos da geometria. Dá um trabalho do cão. Eu acho, e vai ficar cheio de problema. Então eu dou uma ignorada nisso, depois, na próxima etapa, a gente vai... né, esses probleminhas de desenho e de representação, que fica meio esquisito, a gente vai fazer uma machura, né, uma máscara, e né, fazer um desenho por cima, sobrepondo. Né? Mas para entender o join é isso. Ó. E aí o que aconteceu aí com... Né, posso dar um join da parede com o piso. Ele vai unindo as geometrias e vai recortando, só que fica tudo errado. O desenho fica errado, assim, do ponto de vista do desenho técnico. Então, assim, se der algum aviso, tipo, não foi possível manter as geometrias unidas, por enquanto dá para ignorar. Se a gente quiser fazer uma coisa muito detalhada, aí tudo bem.